Alô, Malta! Olha que felicidade estar aqui com vocês para essa temporada do Tugizuka Brasil. Sim, porque o cenário é totalmente diferente, não sei se vocês notam, a mesa é mais intimista, a gente fica mais próximo do convidado. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão próximo de um convidado que eu sou tão próximo, entendeu? Então, mas isso não tem problema nenhum. Aqui a gente tá num estúdio aqui em São Paulo para poder transmitir para vocês o Tugizuka versão Brasil. De 2 em 2 meses a gente vai vir aqui pro Brasil, vai fazer um apanhado com vários convidados brazucas, tanto que esse meu convidado me perguntou agora, pô, por que o nome é Tugizuka? Não, é Tugizuka. Por que é Tugizuka? Porque é Tuga de Portuga, aí aglutinou Tuga de Portuga e Zuca de Brazuca. Lá em Portugal, o pessoal chama a gente de Brazuca. Ou Zuca, quando é mais íntimo. Ô Zuca, vem cá. Ô Zuca, não sei o que. E a gente chama os caras de Portuga, como a gente chama no Brasil. Só que lá tem a abreviação e fala Tuga. Por isso que a gente juntou. O que acontece? Esse homem bonito, lindo, sou eu. Este aqui é o Janjan Paz, que deveria estar ao meu lado aqui, o Janjan Paz. Mas por que o Janjan não está aqui? O Janjan foi comissário da TAP por 35 anos. E o Janjan vem com o pessoal da TAP, ele tem uma facilidade e tal, então ele consegue vir com o pessoal da TAP. Teve algum problema nas passagens que ele não conseguiu chegar aqui em tempo. Por isso eu até lamentei muito hoje fora do ar aqui, porque ele gostava muito de conhecer o Sérgio Maurício, porque ele conhece todos os narradores que foram da TV Globo, na época de Fórmula 1, quando ele ia para o Brasil acompanhava a Fórmula 1. Não que ele não conheça que é na Band, Serginho, mas é porque ele via, né, ele já está aposentado, então ele via, quando ele ia para o Brasil, estava tudo na Globo, Fórmula 1, MotoGP. Grande abraço, Guto. Que prazer estar contigo. É muito bom ter o Sérgio Maurício aqui, velho. E a gente era vizinho na Barra, né? O que a gente tá fazendo aqui em São Paulo? Vizinho na... Olha só como é que o mundo é pequeno, cara. Quando eu digo que o mundo é um ovo, as pessoas não acreditam, cara. Eu nunca podia imaginar que, olha, eu ia para Portugal, ia fazer um podcast, ia vir para São Paulo, que eu podia ir pro Rio para gravar um podcast. Então, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu quero gravar um podcast com a galera que tá em São Paulo. Eu falei, pô, não posso não chamar o Serginho pra falar. Eu vou começar pedindo a ele pra falar mal da TV Globo. Sacanagem. Bora. Jamais. Eu vou fazer o contrário. Eu quero que o Sérgio Maurício fale bem da Bandeirante, da Band que contratou, que chamou, que acolheu e que trouxe um produto que é um produto pica das galáxias, que é a Fórmula 1. E com um detalhe que é o seguinte, para quem tá aí em Portugal, porque o programa vai para Brasil e Portugal, então a gente tem por isso que eu falei alô Malta. Malta é galera lá em Portugal. Não sei se você sabe as gírias de Portugal. Algumas. Sabe? Conta pra mim. Não, assim, não. Malta, por exemplo, eu já conhecia, já tinha escutado. Você sabe qual é o palavrão mais utilizado em Portugal? Não. É foda-se. Ah, é? Foda-se é uma libertação em Portugal. Ah, é? O cara, quando fala foda-se, se liberta de tudo. Não é igual o nosso foda-se, porque o nosso foda-se... Mas o nosso foda-se também é uma libertação. Mas... Foda-se! O nosso foda-se é assim. Pô, caiu água aqui no chão. Então foda-se. Caiu água no chão, foda-se. Mas o deles é... E ontem tava chovendo, foda-se. E é cantado. Sim. É cantado. Não, mas o português de Portugal, ele tem uma melodia. Ele tem uma melodia. Então, às vezes, o cara, ele simplesmente ele solta um epá, foda-se. Então, é uma coisa cantada e ritmada. Sim. E significa tudo. São todos os nossos palavrões aglutinados naquele ali. Choveu muito ontem? Foda-se. E o jogo ontem? Gostou do jogo? E o Benfica? Foda-se. Tudo é foda-se. Serve pra tudo, então. Pra tudo. É maravilhoso. Então, é muito mais libertador que o nosso. Tem outras palavras que vão sendo usadas que no Brasil a gente pode usar como um palavrão. Por exemplo, rapariga. Lá, rapariga é menina. Sim. Puto. Puto é garoto. É garoto. E se você vai levar... Bicha é fila, Bicha é fila, usa-se pouco. Pouco. É mais antigo, né? Bicha é mais antigo. É mais antigo. Igual continuação, que você chega no final do dia, eu já falei isso, pô, continuação, quando você termina um telefonema, você vai mandar a pessoa embora. Então tudo bem, então continuação. Aí a pessoa, continuação, né? Continuação de quê, meu irmão? Não, é continuação de um bom dia. Aí eu perguntei um dia, a pessoa falei, e se o teu dia estiver começando? E se o dia tiver uma merda? E se o dia tiver uma merda? Foi exatamente isso que eu perguntei. É continuação de uma merda de um dia. Mas enfim. Cara, passou por um monte de perrengue e tu fala continuação pro cara. São as expressões portuguesas que a gente aprende. Pô, tô lá quase 4 anos. Isso é muito legal, né, Guto? Então eu tô vendo os meus filhos. É uma cultura diferente, né? Um linguajar diferente. Cara, é totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente tem uma noção, a gente acha que é uma coisa assim, e como vai ter gente aqui que vai vir aqui que esteve em Portugal a passeio, gente que morou em Portugal,
Eu não sei se você já foi a Portugal. Não, eu só fui ao aeroporto, porque Portugal é hub, então eu já fui várias vezes tá. ao aeroporto de Lisboa. Mas é a mesma coisa, eu acho que, guardadas as devidas proporções, de eu estar morando em São Paulo. Porque eu vim pra cá e venho pra cá há mais de 40 anos, mas sempre como turista. Sim. E nos últimos 2 anos eu tô morando aqui em São Paulo. Então, eu até criei uma expressão, um bordão novo, que é uma coisa que eu peguei aqui de São Paulo, que o cara fala assim, você tá louco, mano. O você tá louco serve pra tudo. É verdade. Também. Cara, pô, esse telefone é legal. Você tá louco, esse telefone é demais. Pra bem e pra mal. Pra tudo. Aí eu falei, cara, eu tenho que encaixar esse cê tá louco, porque é muito paulistano, né? E eu tinha que encaixar isso. Eu pensei. E aí eu fui chamado ano passado pra narrar o Campeonato Mundial Interclubes. O Ulisses Costa narrou a chave do Palmeiras, eu narrei a chave do Chelsea. E aí eu falei, cara, você tá louco? Vai ser assim. Na hora que o cara for marcar o gol, quando o cara chutou e a bola entrar no gol, eu sempre usei o Talá. O Talá foi me dado, digamos assim, de presente pelo José Cunha, que foi meu mestre, que inclusive faleceu no último domingo. Ontem, nós estamos gravando hoje na segunda-feira, dia 28. Ontem, do dia 27, ele faleceu de complicações já de doenças. Já estava bem idoso e infelizmente recebeu essa notícia. E ele falava na hora do gol, ele gritava, tá lá! Ele não falava gol. É aquela voz rouca dele, tá lá! E aí um dia, depois ele já aposentado, eu encontrei com ele no Mineirão, fazendo um jogo do Sport TV, e pedi pra ele, falei, Zé, eu posso usar o Talá? Ele falou, não, você tá autorizado, pode usar o Talá. E eu comecei a usar, e outros vários narradores usam também. E eu querendo sair desse Talá, porque o Talá estava muito batido já, e eu parei de narrar futebol também há muito tempo, falei, eu vou criar um bordão. E aí eu vi essa linguagem do cê tá louco. Falei, cara, você tá louco. Aí na hora do gol, entra a bola no gol, você tá louco, gol! Então eu criei isso exatamente porque eu sou um observador. E eu acho que o narrador esportivo tem que passar por isso, um observador do cotidiano, né? Porque você tem que estar sempre em voga com o que está acontecendo, com as expressões que você usa. Claro. Isso para você se aproximar, porque o narrador esportivo, ele tem essa facilidade na comunicação com o telespectador de aproximar ele, porque o esporte mexe com a emoção, mexe com o teu interior, mexe com a sua rivalidade com o teu vizinho, com o teu amigo de trabalho. Então, eu quis sempre fiz isso na minha carreira, utilizar alguns bordões para aproximar, né, o telespectador, o ouvinte de rádio, já desde o rádio que eu faço isso. E aí o Cê Tá Louco foi o último que eu criei. Eu gosto muito. Tem gente que odeia, que é normal, mas, né? Cara, mas isso daí. A maioria gosta, porque eu acho que é uma coisa do paulista. E voltando tudo isso que a gente estava falando do início, exatamente isso. Podendo morar em São Paulo, você começa a observar, como você em Portugal, observa certos detalhes do foda-se, né? Não, então, por exemplo, eu narro na Sport TV de Portugal. Sim. E quando eu fui, que eu acertei mas tudo. Que coincidência também, né? Vou te falar, né? É do Sport TV do porque tem Eleven lá também. Tem, exatamente. Tem Eleven. Tem Eleven, tem o Canal 11, que é o canal da federação que transmite alguns jogos também. Transmite Liga 13, terceira divisão, tipo a Série C, transmite algumas coisas. Mas, enfim, eu fui pra Sport TV de Portugal e eu pensei assim, cara, eu vou começar a narrar com o português, eu não posso ficar só com o português brasileiro. Por quê? Porque em Portugal, eles têm as expressões deles pro futebol. Sim. Né? Então eles têm, não é gramado, é relvado. Não é gandula, é apanha-bola. O goleiro é guarda-redes. O goleiro é redes ou guarda-redes. O ponta... A bola é pelota. A bola é pelota ou bola. É. Mas a trave é o travessão. A nossa trave é o poste. O pontapé de canto é escanteio. E tiro de meta. Não pontapé de baliza, meu. Pontapé de baliza. E pra você saber isso? Pontapé de baliza. Tem um verdadeiro glossário ali, tem que ter. De você tem que ter. Né? Você tem que ter. E tem coisas que você fala assim, você vai falar campo gramado, campo de jogo ou gramado, eu falo, não, é relvado. Aqui é o relvado. A claque é a torcida, especialmente organizada. O torcedor é o adepto. É o adepto. É o adepto. O adepto do Benfica, o adepto do Flamengo, o adepto do Botafogo. Então você vai aprender. Então eu falei assim, cara, eu não vou gritar golo. Golo eu não vou gritar. Golo não dá. Não, golo não dá. Porque aí eu tô forçando uma barra. Mas eu vou fazer o meu gol da forma que eu faço no Brasil, que o nosso gol é gol! E o deles tá lá, gol. Golo. Aí está, golo. Pronto. É assim. Às vezes alguém se empolga um pouco mais, mas geralmente é assim. É cultura. Sim. É cultura. Eu acho que não é ruim nem bom. É cultural e as pessoas têm que respeitar a cultura. É o modo de ser, né? Exatamente. Mas assim, aí você fala assim, o bordão, você falou do bordão. O bordão é uma coisa... Eu já vi vários colegas, né, que
não, obviamente não vou citar nomes aqui, mas que tem um tesão pra criar bordão. E o bordão é uma coisa que vem. Sim. Ele vem. Ele vem, às vezes, quando tu tá no banheiro fazendo o número 2, quando tu acabou de tomar teu banho, quando você tá vendo um vídeo na internet, você fala, que sacação isso aqui, bro. Que foi o teu caso, alguém falou, você tá louco uma vez, e você parou e falou, caralho, você tá louco. Não, porque eu comecei a ver muita gente falando que você tá louco pra tudo. Assim, o cara falava qualquer coisa, eu falava, você tá louco. Ele chegava e encontrava comigo, que você tá louco, se a gente você tá aqui hoje. Eu falei, gente, você tá louco, serve pra tudo, então vai servir pro gol também. Não, eu ouvi um lá, eu tenho um primo que tá, ele é embarcado, ele é marido da prima da minha mulher, que lá a gente fala tudo que é família, né? E ela é minha família, minha prima, ela me chama de prima, eu chamo ela de prima, o marido dela trabalha embarcado, 4 meses. E ele é uma figuraça, torcedor absolutamente fanático pelo esporte. Fanático pelo esporte. É um adepto. É um adepto fervoroso. É um adepto fervoroso. E aí ele... Toda vez que eu falava com ele alguma coisa, brincava, a gente tava tomando... Ele cozinha pra caramba, eu ia pra casa dele, vinho verde, e sardinhas, e aí o velhote, o Zuco, era o Zuco ou o velhote, vamos comer uma sardinha, velhote. Aí eu falava alguma coisa, ele, tem calma, velhote, tem calma. Aí eu ouvi aquela porra, falei, tem calma, velhote, é bom pra caralho, tem calma, velhote. Aí o cara vem dar um balão no outro, dá um chapéu, que lá chama... Ai, como é que é chapéu, brother? Agora eu te esqueci. Mas embaixo da perna é o túnel. Lá é túnel. Ou cueca. Cueca. Olha, cueca. Eu já mando ó cuecão, né, brother? Já não tem cueca pra mim, é cuecão. Aí eu falei assim, quando o cara dá aquele, eu falo assim, ih, tem calma, velhote, tem calma. Eu falei, tem que usar. Então você cria o bordão, ele vem dessa maneira. Exatamente. E as pessoas, elas têm, às vezes, uma necessidade de fazer bordões que, caraca, não pega, brother. Não pega. Você quer ver uma coisa? João Guilherme, que eu amo de paixão. O João Guilherme teve um bordão que ele pegou comigo. Se Deus quiser, um dia o João também vai estar aqui. Eu não era narrador, eu era produtor. E o João falou pra mim assim... Eu falei pra ele assim, estamos juntos, hein, João? Aí o João falou assim, caralho, estamos juntos, cara. Vou usar isso como bordão. Posso? Falei, pô, claro, eu era produtor. Falei, claro, porra, pode usar e tal, não sei o quê. Ele ficou anos usando aquele estamos juntos. Anos. Aí eu ouvi a transmissão dele ultimamente... várias vezes, e vi, na Libertadores, né? E vi que o João não usava mais o Estamos Juntos. E eu, em Portugal, até peço autorização aqui pro João, caso tenha algum problema, já digo que eu tô usando, João. Quando eu volto da transmissão, que era isso que ele fazia, quando eu volto da transmissão, falo, estamos juntos e tal, não sei o quê, aqui na transmissão. Eu achava que é intimista, é exatamente essa coisa de você tá... O bordão, ele aproxima você, porque você falou assim, o narrador, a gente invade a casa da pessoa. Sim. Então, qual é a primeira... Invade e mexe com a emoção. Né? Exatamente. Então, qual é a primeira... A gente mexe com uma coisa que é absolutamente passional, que é o esporte. Exatamente. Da forma que for. Isso. Então, às vezes, quando o cara te ouve a primeira vez, isso acontece com uma porrada de situação, o cara, ele não fala assim... Mas que voz é essa, cara? Não, o que é isso? Ele fala assim... O que é essa merda? Já é assim. Já é... Porque o mundo hoje é assim. Já é assim. Aí eu falo, gente, por quê? Porque você... O cara tá na casa dele. O controle remoto pro homem é uma coisa sagrada, né? É sagrado o controle remoto. Domingo, né? É um órgão sexual. O controle remoto do homem é um órgão sexual. Então ele tá com o controle remoto no domingo, no sofá dele, na casa dele, com o pay-per-view que ele pagou, o jogo, a partida do time dele ou da equipe dele de Fórmula 1, que ele torce, e vem uma voz diferente naquilo. Aquilo é um ruído em toda a harmonia que o cara tem. Então o cara, em vez dele falar assim, calma, deixa eu ouvir, não, o cara fala assim, ruído. Mas sabe por que isso? Eu acho que o ser humano é acostumado com as coisas, digamos assim, as costumeiras, digamos assim. Você está acostumado a ouvir aquele narrador. Aí quando você ouve um outro, aí você fala assim, pô, mas você lembra sempre do passado, a coisa que te agradava. Então, o novo é sempre uma tendência de você negar o novo. Né? Tudo que é novo pra você, seja em qualquer situação de vida, se é um trabalho novo, você... vou mudar de emprego. Aí você fala assim, pô, será que eu vou mudar? Vou sair daqui do meu emprego, onde eu já tô...
o ser humano é assim, É. ele tem a zona de conforto. E a zona de conforto serve para o narrador esportivo. Quer dizer, você ouve a vida inteira o Zé Carlos Araújo narrando uma partida de futebol. Aí você liga na rádio e o Zé Carlos não tá narrando aquele jogo e tá outro. Você fala assim, bom, por que né? Por que tá aquilo ali? É verdade. É o teu conforto, é o Zé Carlos Araújo. Eu tô citando o Zé Carlos como um exemplo. Os grandes narradores esportivos. Sim, eu entendi Sempre foram perfeitamente. marcas. É você ligar um jornal e tá aquele apresentador ali apresentando o jornal. Você se sente confortável. O que foi Entra que- outro, você já... Que foi o que aconteceu com a Moto Velocidade, porque você narrou a Moto Velocidade muitos anos no Sport TV Desde o início. e de repente você saiu, foi para uma outra gama, um outro esporte, aí foi mais pro vôlei, mais pro judô, aí depois foi pegando a Fórmula 1 de novo. A Fórmula 1, pois é, não foi o lance, foi todo da Fórmula 1, porque a Fórmula 1, a moto velocidade, o calendário Coincide. nunca batia. Aliás, eu acho isso péssimo. Eu também acho, não batia, então podia fazer os dois. Eu Até fazia, hoje, né? Pois é, mas aí começou a bater o calendário e É. aí eu fui puxado pra Fórmula 1 e foi a oportunidade que você teve também de... Foi. Né? Não, e foi curioso, porque quando eu fui pra MotoGP, o que eu queria era fazer futebol. Porque a gente, isso eu vou contar um segredo dos narradores. A gente gosta dos outros esportes, mas a gente, ainda mais a nossa geração, a minha é uma acima da do Sérgio, mas é a mesma coisa. Eu cresci jogando botão Sim, e narrando o jogo de narrando botão. o jogo de botão. É. Eu também, eu era tão ruim no botão que eu nunca chegava na final. Pô, era bom, cara. Não, eu era ruim. Não, eu não chegava nas finais, mas era bom isso, sabe por quê? Porque eu narrava imitando os narradores. Sei. Os jogos de botão eu narrava imitando o Valdir Amaral, o Sei. Jorge Cury, Dorcebano de Camargo. Então era uma coisa muito legal. E os meus amigos queriam mais era que eu não chegasse na final pra eu poder narrar o jogo. Ah, Entendeu? eu entendi, quando tinha o campeonato. Quando tinha o quando campeonato. tinha o A gente fazia o campeonato de botão lá no prédio, na É. rua. Então eu nunca chegava nas finais, mas eu narrava os jogos das finais. Não, E eu isso sempre. é- Eu sempre. Eu Qual em era o teu casa, time no quando- botão? Eu tinha uma seleção. Mas Tanto não que eu tinha nome o time? Não, era Botafogo, mas era uma seleção. Porque eu sou botafoguense, você sabe disso. E tinha uma seleção. chegar lá, vou e chegar o meu lá. ataque, outro dia eu falei isso com o Zico. O meu ataque era Zico e Roberto Dinamite, porque eram os meus ídolos naquela época. Claro. Porque o meu time Botafogo, você sabe que eu fui botafoguense, eu comecei a ser botafoguense em 68. Meu pai me levou no Maracanã com 5 anos de idade, todo fantasiado de Vasco. Ah, teu pai era vascaíno? E aí o Botafogo meteu 4. Eu saí e falei, essa aqui eu não quero, eu quero a outra. É. Eu quero a listrada. E aí Ele o pai ainda tenta dissuadir, né? Mas ele tentou, mas ele foi bacana nesse ponto. Ele foi na única loja de material esportivo que tinha no Rio de Janeiro, era no Meier, na Rua Dias da Cruz, chamava-se Mários Esportes. Pô, eu lembro. Então, Comprava botão lá. aí ele foi lá, comprou o uniforme do Botafogo, me deu e falou assim, você vai se arrepender, porque o Botafogo não ganha nada. O Botafogo é cíclico, né? É. Você vê que agora a gente tá surfando essa onda, É. mas desde 95 a gente não surfa isso. E a verdade se confirmou, porque desde 68 eu só fui ver o Botafogo ser campeão em 1989. Eu lembro. Eu tava de ponta na Rádio Tamoio, eu era ponta do César Rizzo. Tanto que no gol do Maurício, que o Maurício empurra o Leonardo e faz o gol, eu sou o primeiro a levantar. Eu sempre apareço na imagem. Acabou a compostura esportiva. Acabou a compostura esportiva. E eu nunca escondi também. 21 anos sem você ver um 20 título. Olha, o que hoje se chama bullying... Eu tava no Maracanã nesse O que jogo. hoje se chama bullying, eu sofri a minha vida inteira no colégio. Todo mundo falava Botafogo, tenho pena do Botafogo, não ganhava nada. Não chegava nem nas finais. Então, Não, eu falo para um amigo, eu tinha um cara lá na... Não sei se você sabia quem era, que trabalhava na Globosat, chamado Marcelo Torgano. sim, O Torgano é Botafogo, roxo. sim, doente. Então a coisa que quando ele ficava pra morrer era que eu chegava e falava pra ele assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. O teu neto não vai ser Botafogo. Falava pra sacanear, o teu neto, o Botafogo, ele vai fazer uma fusão com o América Mas e você o Canto sabe do que, Rio. por incrível que pareça, isso não aconteceu, né? Por incrível que pareça. Não, mas não né? ia acontecer. Não ia acontecer. Não ia mas, acontecer. Não, mas o Botafogo se apequenou no decorrer dos anos, né? Acho que como um time... Cara, eu acho que torcedor é torcedor em qualquer hora, em qualquer lugar. Vai ter uma hora que, assim, vocês estão passando por uma fase que eu acho sensacional. Eu, como torcedor do Flamengo, e assim, eu acho... Você é um dos primeiros narradores, que abertamente disse teu time. Eu sempre disse. E eu acho isso do caralho. Eu sempre disse. A gente, Mas eu digo isso desde a rádio, Guto. A gente tinha uma Eu nunca cartilha. neguei. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa pra você. Você, quando vai trabalhar com esporte, vai ser um narrador É esportivo. muita hipocrisia. Você tá fazendo isso É porque muita. você ama. E qual é o nosso esporte Aconteceu aqui? alguma coisa ali. Qual é o nosso esporte aqui no Brasil, não é futebol? Lógico. Então você não pode negar as origens. Eu me lembro de muita gente, eu trabalhei com o Sérgio Noronha, por exemplo, que jamais disse o time, né? E aquilo ficava assim uma coisa assim, ficava sempre
digamos, pairando uma dúvida. Será que ele é Flamengo? Será que ele é Vasco? E os comentaristas não diziam time para não ficar se antipatizando com a torcida. Era uma forma de, digamos assim, não querer ficar antipático. Se ele vai dizer que ele é Vasco, Não, Flamengo já vai ficar, pô, não, cara, é eu Flamengo. acho o seguinte, assim, se as pessoas tivessem o torcedor mais fanático, se ele tivesse o mínimo de sensibilidade para entender que tem tanta gente falando com a gente, tem tanta coisa, tanta informação que a gente tem que passar e que a gente não pode errar porque a gente tá ao vivo, a pessoa ia falar assim, não, pera lá, deixa eu ver até que ponto esse cara tá torcendo ou não. Eu tive a graça de fazer a final da Libertadores pela Sport TV, o mundo é muito louco, mas em Portugal. Né, que é só homônimo, o Sport TV de Portugal, lá chama a Sport TV e o Brasil é o Sport TV. São outros canais completamente diferentes, o nome só que é igual. E que é escrito de forma diferente, ele é dito de forma igual. E eu fiz as duas finais, Palmeiras e Flamengo e Atlético Paranaense. E assim, eu fiz... A minha felicidade era tão grande de eu fazer uma final de Libertadores da América, independentemente de quem fosse. Aquilo pra mim, eu guardei a escalação. Falei, só vou emoldurar, porque foi a primeira vez que fiz uma final, uma realização de um sonho. Você sabe o que é isso? Claro. Que assim, primeiro que o meu WhatsApp, grupos e amigos e não sei o quê, desligado e fiz a narração. E o Palmeiras ganhou. E pode pegar a narração que tá ali, eu gritando gol, e gente que manda, porra, o torcedor torce pro Palmeiras, aquela coisa. Quando eu cheguei em casa, que lá então, a gente tem 4 horas de diferença hoje, 3 para 4 horas, né? Agora com o horário de verão, devia ser, sei lá, meia-noite, que eu abri a porta de casa e eu falei, putz, perdeu. Aí você sente, você tirou o saquinho, claro que sim, botou ele aqui e entrou na tua casa. Com a mesma coisa quando eu fiz com o Flamengo campeão, que foi no ano seguinte, que, se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade de fazer agora, não tem Flamengo, mas vai ter um brasileiro ali. Então, que os torcedores, às vezes, eles têm que entender assim, a gente fica... Eu particularmente, meu sobrinho é Flamengo, doente, né? Roxo, falou pra mim assim, tio, e se o Palmeiras e o Botafogo estiverem próximos no final do campeonato, pra quem você vai torcer? Aí eu falei, cara, não é torcer, eu acho que é justo o Botafogo ganhar. Muitos anos sem ganhar. Não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Tio, você! O Botafogo! Eu falei, cara, mas presta atenção. O cara tá há 30 anos sem ver o time dele ser campeão. O filho, você imagina, o teu filho nasceu, tem 30 anos e nunca viu o time ser campeão. Exatamente. Foi o que aconteceu com o Sport em Portugal. Sim. Eu vi entrevistas de pessoas dizendo, eu nasci há 20 anos, eu nunca vi meu time ser campeão nacional. E lá tem a Taça de Portugal e tem o Campeonato Nacional, mas eles dão muito mais valor ao Campeonato Nacional, a Primeira Liga que se chama. Então... Cara, você vê isso. As pessoas têm que ter um pouco mais de conceber, porque hoje em dia tá muito tudo polarizado. Mas eu acho que essa coisa da passionalidade, o esporte mexe com emoção e aí você passa a ser um espectador, você passa a ouvir o que você quer ouvir. Né? Então, quando você, de repente, escuta o cara gritar um gol, aí tem muita gente fazendo, o cara gritou gol mais alto pro outro time. Não existe isso. Não existe isso, brother. Existe. Você pode até gritar um gol mais alto numa Copa do Mundo, seleção brasileira. Que tá jogando... Mas quando você tá narrando esporte, eu narrei muitos jogos da seleção de vários esportes, de jogos de Olimpíadas ou Copas do Mundo, que tava a seleção brasileira envolvida. Aí, claro, eu sou Zuca, eu sou Brazuca. Claro. Eu tô vestindo ali, e eu vou vestir a camisa do Brasil sempre. Mas quando você tá fazendo um evento, qualquer que seja, pode ser um jogo internacional ou um jogo nacional, uma corrida, você sabe que eu tenho sofrido muito com essa coisa da polarização Verstappen e Hamilton. Sim. Eu tenho metade descontou-se pro Verstappen e metade descontou-se pro Hamilton. Então não adianta eu querer mudar o tom. E eu não mudo o tom. O meu tom é lá em cima o tempo todo. Lógico. Quer dizer, então essa coisa... Mas isso eu digamos assim, eu entendo isso, porque é uma coisa passional. Porque a gente tá voltando ao que eu tava falando. Então a gente mexe com a emoção da pessoa. Eu acho legal futebolizar. Eu acho legal futebolizar. Que a gente teve isso na moto e tem isso na Fórmula 1, como a gente sempre teve, porque existia um Ayrton Senna e existia um Alex Barros, que por sinal também vai vir aqui. A gente poder futebolizar, quando a gente tem pilotos brasileiros, no caso de esportes a motor que eu tô falando, a gente consegue deixar a coisa pra quem tá em casa assim, porra, tinha o Alex Barros, porra, tinha o Ayrton Senna, ou tinha o Rubinho, ou tinha o Felipe Massa, ok. Aí agora que não tem, tanto em um quanto em outro, existe agora uma polarização de uma torcida, como existiu até pouco tempo Valentino Rossi e Marc Marques. Sim.
Eu chegava nos lugares e a pessoa perguntava pra mim, fala a verdade, você torce pro Marques, né? Fala a verdade pra mim. Não, sem sacanagem, você torce pro... Bicho, eu não torço pro Marques e nem torço pro Rossi. Agora, você tem que entender qual é a grandiosidade de um e de outro. E nenhum não é maior ou menor do que o outro. É porque você vai na... Eu não sei se você chegou aí ao autódromo pra moto. Chegou aí? Eu narrei no Jacarepaguá, claro. Não, narrei várias corridas também em Goiânia, de Moto 1000, narrei aqui em São Paulo, Interlagos. Não, mas eu digo MotoGP. MotoGP eu narrei a última que teve no Brasil, que foi em 2000, né, se eu não me engano. Então você viu como é que ficava o boxe. Agora, na tua época, quem é que tava além do Rossi? Makoto Tamada. Tinha uma porção de caras bons lá. Quando eu fui, que você chegava ali no paddock e você via aquela quantidade de gente no Rossi, que era um negócio abissal, e no Marques tinha muita gente, mas o do Rossi era uma coisa abissal, você entende que o Rossi era o Pelé da situação. Sim, caramba, o Rossi é o Pelé. Isso não significa que o Marques não seja foda. O Marques é top. É muito, muito, muito top. E assim, eu acho que você tá... Hoje a gente tá vendo isso na Fórmula 1 com o Verstappen, especialmente. Né? Você vê a corrida de ontem, que a gente tá gravando hoje aqui na segunda-feira, isso vai passar daqui a alguns dias lá em Brasil, Portugal, especialmente. E essa corrida, qual foi a etapa agora? Foi 13ª, GP da Holanda. Então, só para o pessoal poder... que a corrida ficou parada... Pô, meia hora, foi quase 46 minutos. Entendeu? Porque tava sem condições. Eu vi um pedaço, tava sem condições. Aliás, vi contigo, aliás, parabéns. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Narra pra caralho, amigo. Para tudo. Obrigado. Narra muito. Aliás, você é meu amigo. Não. Aliás, eu tô rasgando seda porque eu rasgo. Se não fosse primeiro, não tava nem aqui. Eu tô rasgando seda porque eu me inspirei nele pra narrar MotoGP. Que isso, obrigado. Nele. E aí, cara, até o que eu ia dizer, que as pessoas falavam, porra, cadê o Sérgio Maurício? Como agora falam pro Hamilton, coitado do Hamilton, porra. Sim. Cadê o Guto Nejaí? Eu vejo lá Cadê o Guto Nejaí? E eu digo o seguinte, cada um tem um estilo. Sim. Você pode não gostar do estilo do cara. Sim. É igual o cara falar assim, o Galvão Bueno é uma merda. Não, o Galvão Bueno não é uma merda, meu irmão. Um cara que chega onde o cara chegou, ele não é uma merda. O cara é top. Você pode não gostar do Galvão Bueno. Você pode não gostar do Guto Nejaí. Mas você falar que, o cara fazia MotoGP durante quase 13 anos. Você vai dizer que o cara não sabe nada. Especialmente pelo seguinte, não ando de moto. Aí eu também não sei nada. Isso é bobagem. Eu acho que isso é uma grande bobagem. Porra, não existe isso, cara. E o Sérgio... que tava narrando ontem magistralmente, eu tenho certeza que em algumas situações o cara fala isso, porra! Não, mas com certeza. Os caras me seguem e vão na página do Instagram pra falar mal de mim. Pô, então, preguiça bem, do caralho, né? Mas tudo bem, mas faz parte, né? Acho que faz parte do que hoje é, né? A situação que hoje a gente está vivendo, né? Da liberdade que você tem, da liberdade que você tem também de ter uma rede social aberta, então você tá... sabe aquela música do Gonzaguinha? É quando você bota a bunda na janela para passar a mão nela? É isso, quando você tá com a tua rede social aberta e você é um cara que trabalha no canal de televisão, num streaming e tal, você tá com a tua bunda na janela para alguém passar a mão. Então, faz parte do jogo, eu não reclamo de absolutamente nada, porque eu acho que... se a pessoa chega numa boa e fala, pô, tu torce pra quê? Sim. Agora, aquele que já chega ali... mal educado, mas isso tem em qualquer lugar, né, Guto? A gente tem que relevar. Como é que você viveu a situação da brincadeira do Botafogo? Porque eu sei quem brincou. Brincou. Era com o Fred Sabino, que é o nosso grande amigo. Foi uma brincadeira. Você sabe que, inclusive, foi o seguinte: aquela câmera que foi colocada foi uma câmera do YouTube que eu tive a ideia de mostrar os bastidores da transmissão. Então, aqui, imaginemos que a gente estava aqui transmitindo a corrida aqui e tinha uma câmerazinha voltada para mim e para você. Imaginemos aqui com os bastidores. E a gente tem o que se chama talkback, que é uma caixinha que a gente fala com o coordenador. O coordenador fala, olha, vai aparecer imagem tal, presta atenção, não sei o quê. Vai te dando as dicas, é meio que um diretor, um co-narrador, eu posso dizer assim. Os bons fazem isso, eles co-narram com você. É verdade. E o Fred Sabino, todo mundo sabe que ele é flamenguista, eu sou botafoguense, a gente fica sempre numa brincadeira sadia de brigar um com o outro, de fazer brincadeiras assim, né, de futebol. E naquele dia, era um treino do Grande Prêmio da Espanha, do ano passado, e de repente estava o Felipe Jafone falando alguma coisa e apareceu um casal, era um pai e uma filha. Abriram uma bandeira do Botafogo, eu falei, para tudo, olha só a bandeira do Botafogo. Desculpe, Jafone. Isso lá na etapa, né, meu? Lá na etapa da Espanha, os caras estavam lá, e eu falei, poxa, que legal. E aí, quando saiu da imagem, voltou, eu falei, Felipe, continue e tal. O Sabino falou uma coisa pra mim, assim, tipo, só botafoguense que tem dinheiro pra viajar.
ou botafoguenses e tricolores que poderiam estar lá. Aí ninguém ouviu isso porque foi no meu ponto, mas ouviu o que eu falei na câmera do YouTube, que eu apertei e falei, é flamenguista, tudo favelado, mas sacaneando ele. Eu não falei pra sacanear o flamenguista. Cara, as pessoas não conseguem... Mas aí... Não, você vê a coisa. O negócio, isso foi sábado no treino. Aí, domingo, a corrida, tudo bem. Segunda-feira, de tarde, eu recebo o telefone do meu chefe, do Denis Gavel, assim, Serginho, o que aconteceu na transmissão de sábado? Eu nem me imaginava, eu nem lembrava disso. Porque foi uma brincadeira, tão brincadeira, inclusive que se eu tivesse fazendo alguma coisa que fosse, falasse alguma coisa que fosse incomodar, eu sabia que tinha uma câmera do YouTube ali, que era no canal da Band do YouTube. Eu não ia falar alguma coisa que fosse... Foi uma brincadeira que saiu, né? E como é comum essa brincadeira, como aqui em São Paulo chamam os corintianos de pé de rato, Flamengo no Rio, todo mundo já são os favelados, mulambo, favelado. Isso mas é uma brincadeira sadia, não é a palavra em si, é a forma de se expressar. Né? E aí acabou indo, bom, enfim, aí depois eu fui lá, fiz um pedido de desculpas, fiz no meu Instagram, pedi desculpas, ali até pro Sérgio Lobo, nosso querido Sérgio Lobo, falei, Serginho, aconteceu isso, ele falou, não, faz aí um pedido de desculpa, eu fui perdoado, não tem problema nenhum, a minha consciência, eu acho que isso é mais do que tudo. O torcedor do Flamengo te ama, calma. Não, mais do que tudo, eu digo o seguinte, Guto, a minha consciência, eu fiz de maneira, eu fiz esse pedido de desculpas porque foi uma coisa pública, mas eu tô em paz com a minha consciência e sempre estive, porque eu nunca quis falar nada pejorativamente ou de forma a humilhar o torcedor do Flamengo. Eu falei o que foi uma brincadeira. E saiu. Isso sai porque o ao vivo é assim mesmo. Não, e a gente tá... E é uma coisa que você tinha intimidade, você tá fazendo... Você tá brincando com uma coisa que todo mundo brinca. Mas aí hoje em dia você não pode brincar mais. Hoje em dia a brincadeira ela tem um limite. É porque você... O que o cara vai pensar assim, mas ele é narrador, ele tá no trabalho. Mas pera lá, mas ele apertou o talkback, a câmera tava pegando ali pra mostrar o bastidor da coisa. Por isso que eu te falei, eu acho muito legal o fato de você dizer que você é Botafogo, como eu hoje digo que eu torço pro Flamengo, porque eu acho que eu tive até uma situação ontem, eu fui fazer Stock Car lá no Galvão, no canal GB, que eu faço lá, e você já deve ter feito lá na Band, lá também tem. Eu narrei no Sport TV. Não, eu digo agora na Band, que a Band tá fazendo também. Fiz. E o que eu acho legal, assim, o Tony Canaan tá sendo patrocinado pela Texaco. E a Texaco tá patrocinando o Flamengo. Sim. Então eles tiveram uma ideia de ação de marketing de pôr o carro dele de Flamengo. Botaram a bandeira do Flamengo. Quando acabou, quando voltou pra mim, eu falei, olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês, rapidamente, que aqui atrás de mim, lá do outro lado, tem duas pessoas, um tricolor e um vascaíno. Era o Mário Jorge, que nós tricolor, e o vascaíno era o André Boaventura, que trabalhou no Esporte Espetacular. Esses dois trabalham na Play 9, lá com o Galvão e tal. Eles vão falar aqui no meu ouvido que é Flapress. É a Flapress. Lembra? Cadê a Flapress? Pois é. Aí eu falei, eles vão falar que é a Flapress, mas o carro é lindo mesmo. Eu achei, olha, pra mim de todos os carros é o mais bonito. Pronto. Mas é a brincadeira, é de você usar. Eu acho que hoje em dia falta isso na transmissão. E a gente viveu uma era na TV Globo que a TV Globo, ela inclusive institucionalizou uma cartilha 2011, se não me falha a memória, que foi aperfeiçoada, onde existia isso na cartilha. Não fala o nome do time. Tudo bem, eu entendo que você tá preservando o narrador. Já tive situações de eu fazer jogo do Flamengo, de basquete, e o cara chegar pra mim e começar a gritar, e eu falei assim, eu vou apanhar, bro. E o cara... Quem foi que fez? Eu até vou pedir desculpa ao Daniel Pereira, porque se foi uma situação assim, fiz um jogo do Flamengo, terminou, o cara falou assim, olha só, aquele jogo que você fez, e os caras vieram pra... Eu tava perto da UEM do caminhão. O jogo que você fez... Você tava torcendo pro time do Bial, porque o grande Bial, né? Bial. Ele invadiu aqui a quadra, aqui do Tijuca, né? Ele invadiu a quadra e não sei o quê. Eu falei, calma, cara, eu não sei nem que jogo foi esse. Foi o jogo contra o basquete cearense que você... Eu falei, cara, eu não me lembro de ter feito esse jogo. Não me lembro. Não foi você que fez, foi você. Aí o cara, ele ficou de uma maneira tal que eu falei assim, irmão, primeira coisa, calma. Fala baixo. Olha só, eu sou mais Flamengo do que você. Falei pro cara, eu sou mais Flamengo que você. Não existe isso. Eu falei, não, eu quero te mostrar que isso não significa que eu esteja torcendo pra A, B ou C. Eu tô trabalhando, cara. Agora, deixa eu ver, que jogo que foi esse? Vamos com calma, pra você não me estapear aqui, 3 contigo.
mostrou o jogo. Aí eu fui na escala Uhum. e tinha... Olhei a escala, procurei, achei o jogo. Cliquei em cima. Quem tava? Daniel Pereira. Dandan. Vascaíno. Dandão, um beijo pra você. Ó, não sei. Não, é vascaíno. Aí ele diz? Não, não diz, eu sei. Então tá bom. Eu não vou falar, não sou eu que falo. Então, se não sabiam, agora eu entreguei. Dandan é Vasco, pronto. E o Milton Leite não vou contar. Não vou porque sabe lá, né, meu amigo? Mas eu acho que todos deviam. Eu acho que sim, eu acho que eu não tenho nenhum problema. Eu acho muito legal. Guto, eu tenho na minha pele o Botafogo. Tá aqui, desenhado na minha pele. Eu não posso negar uma coisa que eu botei na minha pele. Eu queria fazer uma da Taça Libertadores da América, mas a minha mulher me proibiu porque eu fiz 4 tatuagens de uma vez em Portugal. Eu aproveitei a situação quando ela falou assim, então eu falei assim, vou fazer, posso? Aí ela, porque quando você tá casado, 20 anos... Sim, a Rosa manda, né? Ela manda, ela eu não mando, eu não mando mais nada. Beijão pra Rosa, tá mandando beijão pra ela e pras crianças. Rosa, respondendo a tua pergunta lá em cima, antes da gente começar, a Rosa tá feliz pra caramba, porque ela não quer que eu fale sobre ela. Mas ela tá feliz porque ela... Dermatologia em Portugal, e aí eu aproveito o lance Tuguizuca da coisa, pra quem quer ir pra Portugal, pra quem quer morar lá. Dermatologia em Portugal, né? O médico, é muito difícil conseguir renovar o diploma. Porque o que aconteceu com a gente? Quando nós chegamos, né? 20 dias que nós chegamos, estourou a pandemia. Então, a Ordem dos Médicos, que é o CRM daqui do Brasil, fechou. E ela ficou sem poder trabalhar em nada. Então, ela ficou esperando durante quase 1 ano e meio para vir o CRM e aí sim ela entrar com o pedido da especialidade. Porque ali, quando você tira, você é médico só. Sim. Se você não consegue a especialidade, você vai trabalhar nas urgências. Chama tarefeiro, é o plantonista. Tarefeiro, expressões portuguesas. E os tarefeiros trabalham loucamente. E ela foi ser tarefeira, enquanto não chegava a especialidade dela. Legal, então, que bacana. Bacaníssimo, porque ela trabalhou, como dizem em Portugal, giríssimo. Ela trabalhou na tenda Covid, no meio do Covid. Ela foi pro front, né? Maluco, e ela ficava igual um astronauta, com aquela roupa que você não via nada além do olho. Nada. E ela não pegou Covid. Graças a Deus. Isso é que foi assim que eu fiquei mais chocado, porque ela ficou dentro de um lugar e era na madrugada. Então ela trabalhou assim no creme de la creme da situação. Madrugada é que nego chega acidentado, bêbado. E porque pro português é igual brasileiro, gosta de um goró, né, amigo? A gente gosta de um goró, o português gosta também. Bebem ótimos vinhos. Então, às vezes, tem umas festas locais, que isso eu acho muito legal em Portugal. Tem várias festas locais, especialmente religiosas, que o pessoal deita o sarrafo no vinho. Então, chegava de madrugada, às vezes, estava aquele senhorinho de 70 anos, o cara embriagado, velho. O cara doidaraço. E ela tinha que atender aquilo, muitas vezes, ou atenda Covid. Então, o fato, quando ela conseguiu a especialidade dela, eu achei uma puta vitória na nossa vida, porque ela teve a oportunidade realmente de mostrar, caramba, venci nisso daqui. Porque mudar de país assim, eu digo que é pra poucos mesmo. O cara tem que ter uma coragem, cara. Desculpa a expressão, o cara tem que ter culhão, tem que ser colhudo. Com certeza, porque não tem a menor dúvida disso. Você pra mudar de cidade, você tem que ter coragem dentro do próprio país, dirá mudar de país, de continente, de tudo. Não, e você indo sozinho, Serginho, que foi teu caso, quer dizer, você fechou a porta da tua casa, por mais que o Fred Sabino esteja em São Paulo, vou tirar o exemplo, que é um carioca que viveu em São Paulo há muitos anos, você fechou a porta, tu tá na tua casa e tá sozinho e tá em outro lugar. Exatamente. Mesmo sendo São Paulo. Sim. Então a gente sente... E pra mim foi muito difícil isso, Guto, porque é uma cidade em que eu não tinha amigos, uma cidade fria, assim, porque eu vim de uma cidade, eu sou nascido e criado numa cidade solar. Numa cidade, eu nascido e criado em Copacabana. E depois fui pra Barra da Tijuca, quer dizer, uma coisa solar, uma coisa... O Rio de Janeiro, ele por si só já é agradável como clima. E São Paulo é uma cidade fria, tá 800 metros acima do nível do mar. Quando você vem, você é carioca, você tem... Existe uma certa barreira, existe uma certa... Não vou dizer preconceito, mas não é. Mas tem uma barreirinha, mas isso você tem que passar por tudo por cima, porque você tem seus objetivos. Meu objetivo aqui é um objetivo profissional. Então, isso você tem que relevar. Agora, realmente é triste. Quando você fecha a tua porta, você tá ali sozinho e tá sozinho mesmo, né? Mas hoje você já tá acostumado. Não, hoje eu já sou um paulioca. Metade paulista, metade carioca. É igual um Tuguizuca. É isso aí. É um Tuguizuca. Como eu me sinto lá. O pessoal fala assim, e as expressões?
eu falo com eles, e muitas vezes, porque o nosso português eu acho mais harmonioso, vamos dizer assim, porque ele é mais cantado e tem várias regiões, é maravilhoso isso a gente poder falar o português de várias formas, tanto lá em Portugal, porque lá também, nos Açores é uma coisa, em Braga, onde eu moro, é outra coisa, na Póvoa de Varzim, que foi onde eu morei primeiro, que é no Porto, é outra coisa, e em Lisboa é outra coisa. Então Lisboa é até mais articulado. Como nós temos aqui no Brasil, o Nordeste é de uma forma, no Sul é de outra forma. Igual. Mas só que nós empregamos mal a nossa gramática, né? Com essa coisa do tu, né? Tu vai que horas? Que horas tu chega? Especialmente carioca. Não sei se... Acho que São Paulo fala menos, né? Não sei, acho que sim. Mas o carioca o tempo todo é o tu, né? Então, e o sotaque carioca é o que mais se aproxima do português. É o carioca e o nordestino também em algumas situações. O paulista não tem nada a ver. O paulista é muito mais puxado pro italiano. Tudo é latino, mas é muito mais puxado pro italiano. Porque a colônia, eu acho que aqui a imigração italiana vem muito forte aqui em São Paulo, né? Então, assim, quando você conversa com as pessoas, eu uso o tu da forma correta. Tu vais, né? Tu vais. Tu já chegaste já? Entendeu? Chegaste entretanto? O entretanto lá é usado literalmente, como entretanto. Não é um porém. Sim. É o entretanto. Entre algum pedaço de tempo. Entretanto, você vai chegar que horas? É assim. Então, até você acostumar com tudo isso, eu uso. Eu uso porque eu acho que é educado. E assim, eu vivo lá. Eu venho aqui, mas é lá que eu vivo. Lá é o país que eu adotei e me adotou. Eu amo morar em Portugal. Adoro Portugal. Tô sentindo uma puta falta. Até minha mulher me perguntou agora. E aí? Eu falei, cara, não tô aguentando. Eu quero ir embora. Quero ir pra casa. É porque é a sua casa lá, né? É a minha casa. E Braga. Eu amo, adoro. Quando eu fui a Braga a primeira vez, eu olhei e falei assim, porra, que cidade pequena, né, cara? E tal. E aí eu fui morar na Póvoa de Varzim, que é uma cidade muito menor. Como eles dizem, mais pequeno. Eles não falam menor. Muito menor. Assim, uma cidade praiana, um balneário, e que só enche mesmo no verão. Que ela fica lotada, vários portugueses vão porque é uma praia, então o pessoal de Braga que não tem praia vai e tal. E eu acostumei, adorei morar na Póvoa. Só que chega uma hora que você sente falta daquela coisa da cidade maior. Porque você dá bom dia, mesmo bom dia você dá pro mesmo cara 3 vezes. Você já tá de tarde, tu tá dando bom dia, tu fala, não, eu já encontrei esse cara hoje, sabe como é que é? Então, aí você começa a ficar assim, meu Deus, a cidade é grande. E o Rio de Janeiro, comparado a Braga, é imenso. Imenso. Por mais que a gente viva na bolha daquela coisa. Então, primeiro eu te digo, vá a Portugal. Leva como é que Marisa. A Marisa. Sérgio Maurício tá apaixonado. Apaixonado pela dona Marisa. Ele tá apaixonado. Fico muito feliz de ver o Serginho apaixonado, porque o Serginho é um cara muito sentimental. Sou. Ele é coração, aquele cara que te pega no colo. Quem não conhece Sérgio Maurício, tá? Eu conheço Sérgio Maurício. Então, conheço profissionalmente e pessoalmente. Já veio na minha casa, já fui à casa dele. Sim. Então a gente tem uma relação realmente de amizade. Então eu fico muito feliz de vê-lo com o coração pleno. Eu tô bem pleno agora nesse momento. Porque dizia o Chico Anísio o seguinte, né? O cara é casado, eu sou casado com a Rosa há 20 anos. O cara é casado com a Dona Maria há 50 anos. Eu entendo de mulher. Não, tu entende de Dona Maria, meu. Boa. Tu entende Dona Maria, tô casado há 40 anos com a Dona Maria. Se o Chico Anísio falou, é porque ele tem razão, porque ele foi casado com 6 mulheres, né? Exatamente, então, ele fala, eu entendo de mulher. Fui casado 7 vezes. 7 vezes. Pô, tem uma situação de Chico Anísio, uma história de Chico Anísio que é sensacional. Quem me contou foi o Orlando Drummond, falecido Orlando Drummond, saudoso. Isso ele contou pra mim, sentado na dublagem. Porque eu faço dublagem também. Você também já fez dublagem? Já fiz também. Né? Lá na Herbert Richard. Isso, versão brasileira. 331. É isso. E agora virou uma igreja, uma seita. Eu passei por lá, não acreditei, né? Eu passei agora. Os estúdios da Herbert Richard. Acabou. Versão brasileira, Herbert Richards. E aí o Orlando Drummond estava sentado na Delarte, com outra casa, que nessa época era no Rio Comprido, perto da antiga Globosat, falando que ele estava fazendo 50 anos de casado. E entregou o convite pro Chico Anísio. Chico, vou fazer 50 anos de casado. Aí bodas de ouro. Bodas de ouro. Aí o Chico falou, queria muito que você fosse. Aí o Chico Anísio falou pra ele assim, ih, rapaz, esse dia eu tô casando. Inclusive, eu também ia te entregar o meu convite. Aí veio o Orlando Drummond, que é gaiato, sacanear o Chico Anísio, vira e fala pro Chico Anísio assim, casando? Mas de novo? Outra vez? O quê? Pela 7ª, 8ª vez? Chico, casa com homem, não deu certo.
Sensacional, né? Sensacional. Aí diz que o Chico Anísio ficou puto com ele. Falou, puxa, o Chico brinca com todo mundo. E eu não tô nenhum dos dois aqui pra confirmar a história, mas a história existiu. O Orlando Drummond contou isso. E eu achei sensacional, porque é o tipo de coisa que você casa, descasa. Dane-se, você tá buscando tua felicidade. Então, quando eu vejo... E eu tô te vendo, você tá apaixonado. Os olhos brilham pela Marisa. Eu tô mesmo. Os olhos brilham pela Marisa. Não é de mulher para mulher Marisa, não, é de Sérgio para Marisa Marisa. Verdade, é verdade. A música do jingle vai mudar agora disso. É verdade. E aí você veio pra cá, e eu brinquei com essa coisa da TV Globo, de falar, porra, fala mal da TV Globo, porque eu acho que a gente tem que ter uma gratidão, e eu tenho certeza que o Sérgio tem, porque a gente conversou sobre isso, de caramba, ele tem 29 anos, teve 29 anos na TV Globo e eu tive 20. São quase 50 anos de TV Globo contando aqui. Eu acho que a gente conhece um pouquinho daquele lugar. Sim. Acho que a gente conhece um pouquinho dos meandros dali da TV Globo pra tudo, pra bem, pra mal, pra tudo. E, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu passei, pelas pessoas que estiveram comigo. Aprendi lições importantíssimas para minha vida, como ele também. A gente está hoje onde está porque passou por lá. Nós tivemos uma escola, né? Exatamente. Eu primeiro fui na TV Educativa, onde eu trabalhei 26 anos, e depois, concomitantemente, eu trabalhei na TV Educativa e no Sport TV, na fundação, né? O Sport TV, eu fui para lá, chamava-se Top Sport ainda, né? Nem Sport TV era. Foi no meados de 92 eu fui para lá. Olha só. E eu fui o 12º a ser contratado. Então, eu tenho uma história lá dentro. Você disse que o 11º tinha sido o Luiz Carlos Júnior. Foi, exatamente. Fomos os primeiros a ser contratados lá. Foi o primeiro time. Na verdade, nós ocupávamos um quarto de um quarto da sala onde era o GNT. O GNT é o que hoje é o Globo News. A Globo News era o GNT. E nós tínhamos um cantinho na sala do GNT, lá na Itapiru. Na Itapiru 1209. Depois foi para aquele canto onde tinha o extintor Aí depois foi para aquele canto. Mas antes era eu entrei quando já estava no canto do extintor. Era na sala do GNT. A gente não tinha cadeira. Era uma mesa e 6 cadeiras e éramos 12. Então era o revezamento para ver quem ia sentar. Um computador só, era uma coisa muito, muito difícil, mas se transformou nesse canal maravilhoso, né? Um canal que é a maior referência de canal esportivo, né, no Brasil, é o Sport TV. Não, e aí muita gente fala assim, eu acho que cada um tem a sua história e fala o que quiser, da hora que quiser. Eu digo por mim, não... E vou dizer isso no nosso próximo papo, que vai ser um convidado, com certeza, que também dará um certo ibope com relação a essa coisa de televisão. E eu sou grato por tudo. Tive chefe que pegou no meu pé? Tive pessoas que pegaram no meu pé e se tornaram grandes amigas? Tive também. Todo lugar tem isso. Todo lugar. Não, e ser chefe é foda. É difícil, Ser chefe é foda, cara. A gente também não se coloca no lugar. A gente, quando é empregado... Não, mas eu fui chefe na TV, eu sei como é que é. Eu sei que isso é difícil. O Alex Escobar, ele falou uma frase pra mim que eu uso pra vida. Um beijo pro Escobar, que eu também espero quando a gente começar a gravar no Rio. É fácil ser pedra, difícil é ser vidraça. Sim, com certeza. Quando tu é vidraça e nego tá atacando a pedra ali, aí é que é foda. Então, quando você virar chefe, você é vidraça. Então, a quantidade de gente que vem te pedir, reclamar, reclama que tá dinheiro doente. Na conta ninguém coloca, né? Mas o ônus todo vem na tua E o cara tá no meio do caminho. Tem alguém que tá acima dele, tá torrando o saco dele, e alguém que tá abaixo dele, que tá torrando pra ele, pra próprio. Então, o cara fica, porra. Tem hora, é difícil. É muito difícil. Então... Por isso que eu te falo assim, brinquei com você com a pergunta, mas a pergunta era séria mesmo, de você falar da tua mudança, não com relação à TV Globo. Isso passou, é a relação à Band, é como você foi acolhido. Posso usar uma expressão de Portugal? Posso usar uma expressão da MotoGP? Por favor. Vamos falar na nossa linguagem? Vamos. O que é a MotoGP para os portugueses? A categoria rainha. É isto. A categoria rainha do automobilismo é a Fórmula 1. Então, quando eu fui para a Band, eu passei a observar o quanto que a TV Globo estava desmerecendo a Fórmula 1, que foi um grande produto da Globo. Por muitos anos. Por muitos anos, um produto que capitalizou comercial, que capitalizou jornalismo informativo, que capitalizou grandes transmissões, que capitalizou grandes ídolos, como no caso do Senna, que Emerson, depois Piquet, e no auge da Fórmula 1 aqui no Brasil, na Globo, era o Senna que era o ídolo,
né? E isso foi levado para todos os lares brasileiros, como talvez depois do Pelé, o grande herói nacional é o Ayrton Senna, eu não tenho dúvida de dizer isso. Muita gente até vai dizer que o Senna é mais do que o Pelé, talvez uma geração mais próxima, mas eu tenho 60 anos, a minha geração, e o Pelé é o atleta do século, então inegavelmente a gente não pode tirar do panteão de grande herói nacional que foi o Pelé. E a Globo foi se desinteressando pela Fórmula 1 como produto. Ela foi cada vez pegando menos espaço. A gente sabe que é um produto que não tem hora para começar, mas às vezes não. Porque na hora que vai começar, 9 da manhã, se estiver chovendo, não tem corrida. Aí e pode acabar 4 horas depois de ter começado. Aí você acabou com a tua grade de programação. Então era um produto... Como tênis, a Globo chegou a passar tênis e depois se desinteressou. A Manchete fez isso. O vôlei mudou por causa disso. O vôlei mudou por causa disso. O vôlei era um esporte que era de 15 pontos com vantagem. Os jogos duravam 5 horas, 5 horas e meia e passou a ter um formato televisivo. E a Globo se desinteressou pela Fórmula 1 exatamente por essa situação de ser um esporte imprevisível em termos de horário. E a Band pegou a Fórmula 1 e trata a Fórmula 1, aí voltando à expressão portuguesa, com a categoria, como uma categoria rainha que ela é. Então ela deu à Fórmula 1 essa visibilidade. E eu tenho mais sentido, sabe, Guto? Tem uma coisa chamada salário emocional, que não é o salário que a gente ganha, tá fazendo aqui o podcast, que você ganha fazendo suas dublagens, eu ganho fazendo minhas atividades. É você ter a resposta do público, de você andar na rua e o cara falar assim, pô, cara, voltamos a ver a Fórmula 1, eu tô vendo Fórmula 1 com meu pai, eu tô vendo Fórmula 1 com meu avô. Isso é salário emocional. Meu filho, é salário emocional. Isso não tem preço. Porque você tá vendo que tudo que você fez ali, todo o investimento, eu ter mudado de cidade, ter largado a minha mãe, ter trocado de vida, isso tudo valeu a pena. Porque além de eu tá ganhando meu salário fazendo o que eu mais gosto, e eu digo que a gente nós somos essa privilegiados. Tua frase é sensacional. Nós somos privilegiados. Eu falo essa frase. A gente faz o que mais gosta e ainda pagam pra gente fazer isso. Ainda ganha pra isso. Então essa frase é uma frase que é o meu norte. Eu sou um cara privilegiado, nós somos aqui. Eu lembro sempre dessa tua frase e uso ela sempre. Isso é uma coisa muito legal. Então, além disso tudo, você tem essa resposta do público. Então você fala assim, cara, valeu tudo a pena. Tudo valeu a pena. Todas as pedras que você quebrou, que você removeu do teu caminho, valeram a pena. Não, e eu quero contar uma coisa aqui que eu lembrei agora, como você é um cara emotivo, não sei se eu vou te fazer chorar, acredito que não, mas também não é intenção, não é essa. Mas se eu chorar não tem problema, não. Não tem. O Sérgio, ele passou por uma situação de vida que foi assim... Foi um negócio que não é qualquer um que passa por aquilo. Primeiro a vida pessoal do Sérgio, que não cabe a mim falar, mas percalços e tropeços que a gente passa na vida, eu me lembro quais foram naquele período. 2012, Olimpíada de Londres. E o Sérgio foi... Não, 2008, aliás. Pequim. Olimpíada de Pequim. E o Sérgio não foi para Pequim. Vários narradores iam, mas não foi o caso do Sérgio na altura, como nós dizemos em Portugal. Mas o Sérgio teve uma diverticulite e quase morreu. Quase morreu. E no meio do caminho nós ficamos sem um narrador nas Olimpíadas porque o Sérgio foi sacado por motivo de saúde. Só que nas Olimpíadas... Eu fiz uma colostomia, né? Eu fiquei 16 dias internado, quase morri. Uma coisa louca aquilo. Fiquei em coma e fiquei 3 dias... Fiquei em coma 3 dias, quase 10 dias na UTI e 16 no total, depois com uma bolsinha de colostomia, 101 dias colostomizado, depois voltei pro hospital e fiquei mais 11 para poder religar e tudo. Não, foi uma coisa... Acabou meu ano ali, né? Não, e quando você fala de diverticulite, a nossa geração, ela lembra do Tancredo Neves. Exatamente. Todo mundo. Então, quando tem diverticulite, o cara fala assim, fudeu, acabou. Hoje é uma coisa tratável, é uma coisa que você, é óbvio, tem que ficar internado, mas a comoção dentro do Sport TV... Eu fico até aqui, até arrepiado. A comoção dentro do Sport TV foi algo assim, incomensurável, de todo mundo. Caramba, o Sérgio, meu Deus, o Sérgio. E aí o que aconteceu? É isso que eu acho sensacional da vida. Mas tava tudo guardado, Guto. A vida, a vida, meu irmão, ela te... como outra frase que você fala, faz o bem que um dia vem. Claro, é isso. Certeza. O Sérgio Maurício profere frases que eu guardo pra minha vida, hein? Faz o bem que um dia vem. E aí, na Olimpíada de Londres, você foi pra Londres. Brilhou em Londres. O teu choro foi um choro absolutamente genuíno, porque eu sei que é genuíno, que alguém maldosamente pode dizer assim, o cara tava ali sabendo que tava sendo filmado, não sabia que tava sendo filmado. O choro foi pela medalha, mas foi muito mais por assim, caramba...
o que eu passei e eu cheguei aqui. Em 2008 eu tinha me preparado para fazer a Olimpíada de Pequim, eu tinha me preparado muito, aliás, como eu sempre me preparo para fazer qualquer evento, mas quando você sabe disso, quando a gente está fazendo uma Olimpíada, você se prepara mais ainda, você quer absorver mais coisas, ter mais conteúdo, ter mais material, e eu me preparei muito. E eu, por um acaso, estava acompanhando o judô já desde 2005, então eu tinha feito campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, e junto com a seleção brasileira. Em 2008, havia a possibilidade muito grande da seleção brasileira ganhar muitas medalhas. E eu tinha me preparado muito para aquelas medalhas. E a seleção não ganhou nenhuma medalha e eu fiquei fora da Olimpíada. No segundo dia já, na Olimpíada eu já tive esse problema, não foi nem diverticulite, eu tive uma perfuração de intestino. Olha que é pior ainda, o divertículo ele incha. O meu divertículo ele foi perfurado, então vazou. Eu tive uma septicemia, por isso que eu quase morri, né? Mas aí você dá um pulo no tempo, chega em 2012, eu continuo me preparando digamos, nesse ciclo olímpico, porque a gente também vive o ciclo olímpico, não é só o atleta. É lógico. O narrador, o repórter, a gente vive o ciclo olímpico. E aí, em 2012, eu fui pra lá. E aí, quando... Eu não sei se você se lembra que tinham feito aposta pra ver quem ia narrar a primeira medalha de ouro. E aí eu não estava cotado para ser o primeiro. Só que o judô, logo na primeira... É o primeiro esporte que começa a dar medalha. Só que a Sara e o Felipe Kitadai, que eram os dois judocas, categorias 48 quilos e 52, o feminino e masculino, eles não estavam cotados. Mas eu tinha uma fé que a Sara ia fazer uma boa Olimpíada. E a Sara acabou ganhando a medalha de ouro. Então aquilo ali, cara, foi um negócio assim, fora de série. E aí veio tudo à tona. É que você falou, veio toda aquela coisa de 2008. Eu falei, pô, Deus, muito obrigado eu estar aqui nesse lugar. Tô em Londres, tô aqui, sabe, vivendo essa Olimpíada, narrando a medalha de ouro. Você chora a tua vitória. Ah, você chora a vitória. Foi o que eu chorei. E eu não sabia que eu tava no ar. Os garotos sacanas me botaram no ar, eu não sabia. E começou todo mundo a me dizer, pô, parabéns, Serginho, parabéns. Aí veio aquilo tudo na minha cabeça, aí eu sou chorão mesmo, e eu não tenho problema nenhum, eu choro. Não, problema nenhum. Como eu chorei agora em 2021 também, que eu fui homenageado lá em Interlagos, do Grande Prêmio Brasil, que o Hamilton, pô, fez um fim de semana maravilhoso. O meu nome foi gritado, o tal do salário emocional. É isso. Eu saio da cabine, vou pra torre, aí tem uma galerinha, que tinha um cara da Haas ou da Williams jogando boné. Aí tá aquela galera, isso 1h30 depois da corrida ter terminado. Cara, de repente uma pessoa me viu, fez um coração, aí o outro falou, Serginho! Cara, aquela galera veio, aquela massa de gente se deslocou pra debaixo da torre e começou a gritar meu nome. E tava o repórter Vini Bueno, que era da Rádio Bandeirantes, do meu lado, e o Vini sacou o telefone de celular e começou a gravar. Aí eles ficavam assim, Serginho, mas eu tava tão, sei lá, meio atordoado da cabine, eu tava 6 horas dentro da cabine, que eu falei, e o Rubinho Barrichello tava transmitindo com a gente. Aí eu falei assim, Vini, eles estão gritando Rubinho, eu até olhei pra trás pra ver se o Rubinho tava passando. Falei, pô, não pode ser comigo. Não pode ser. Aí o cara falou, não, cara, é Serginho. Aí quando eu ouvi direito, assim, eu parei pra ouvir, os caras gritando Serginho, Serginho. Cara, aquilo ali foi um negócio, é o tal do salário emocional. Quem passou por isso agora foi o Bruno Cantarelli, que tem um podcast também, o Charla. Sim. Aliás, eu tô pra ir lá, o Bruno me desculpa, eu tô lá pra ir lá. Também é um alvinegro de coração. Super alvinegro. Um alvinegro de coração. Eu conheci o Bruno Cantarelli quando ele ainda era o Lango Lango, era estagiário da Rádio Globo. Ele não lembra, mas eu lembro dele. E eu acho a narração dele super vibrante, eu acho que ele também tá vencendo, acho muito legal. E ele teve isso, a torcida do Botafogo parou ali embaixo do Engenhão e gritou o nome dele, eu vi o vídeo. Sensacional. Sensacional, bicho. É o reconhecimento do teu trabalho, é onde você olha e fala assim, tô certo, fiz certo. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas falarem muitas vezes assim, porra, sobre o Hamilton, que é quem narra a MotoGP, o Hamilton não sabe nada, não sei o que, não gosto do Hamilton, não gosto disso. Baita narrador. Baita narrador. Tem o estilo dele, cara, é o estilo dele. Mas eu fico muito feliz quando eu ouço alguém falar assim, caramba, eu tenho tanta saudade de você na moto. É isso, é você falar assim, puxa, o reconhecimento do teu trabalho, que até hoje aquilo pinga na tua conta. Sim, exatamente. Ele pinga na tua conta. Isso. Tem 4 anos, eu adoro a MotoGP, gostaria de estar na MotoGP, não no lugar do Hamilton, mas em alguma... lá em Portugal, eu já tô no time deles fazendo podcast. Eu só não narro porque existe um narrador e um comentarista, mas eu tô ali sempre comentando, tô sempre batendo papo, falando sobre a moto. Inclusive, agora essa semana eu não vou poder por causa do meu podcast aqui, né? Mas, assim, essa questão da gente estar... dentro de uma coisa que a gente gosta, isso não significa que o cara que não tá mais, porque o outro tá fazendo, cara, deixa o cara fazer, bro. O cara vai fazer. Um dia foi o Galvão Bueno, hoje é você a referência. Cada momento é uma oportunidade que você tem, né? Vai mudando de mão. Você nunca você está.
Eu agora Exatamente. estou narrador da Fórmula 1. Exatamente. Daqui a um ano pode o Denis Gavazzi, que é meu chefe, entender que eu não sirvo mais para narrar e colocar o Joãozinho lá e não tem problema nenhum. A dublagem tem muito isso. Você que fez dublagem pouco tempo, Sim. mas fez, Uhum. a dublagem é aquela coisa assim, porra, É o Bruce Willis é dublado por uma voz. É um universo muito hermético a dublagem, muito difícil de penetrar. Muito, Eu fiz muito ponta, sim. eu não fiz dublagem, eu fiz ponta de dublagem. É muito difícil. Porque aparece um garotinho correndo e fala alguma coisa, aparece Sei. um cara, é uma frase, É o duas. capacete 5 na guerra. Isso, né? exatamente, exatamente, é o capacete 5 É o da guerra. capacete 43 que tá Isso, na guerra. O filme é exatamente. sobre guerra, capacete É 43. um amigo. figurante, eu fiz figuração de dublagem. Mas você é sabe bom fazer figurante pra Sim, caramba, pra porque às caramba. vezes você ganha uma hora, Sim, você ganha uma hora e fala 3 frases. exatamente. Você vai ganhar Era o mesmo que- uma hora fazendo Eu fiz 20 o loops. curso de dublagem Na Herbert. Na Herbert, e depois fiz algumas pequenas dublagens de desenho animado, de séries. Eu nem me lembro mais, porque, sinceramente, tem tantos e tantos anos que eu nem me lembro mais. Mas e tudo isso são, que eu tava falando com você, são as pedras que você vai removendo do teu caminho. É o aprendizado que você vai tendo de cada situação daquela, e você, quando chega, você nunca pode montar o cavalo e dizer assim, não, esse cavalo aqui é meu. Não é não, cara. Não, não o é. cavalo, ele vai passar e você tem que montar nele, agarrar, mas alguém pode derrubar do cavalo. E o cavalo vai continuar. E essa coisa do hermético da dublagem é que faz muitas vezes com que a pessoa... Você vê, eu tava falando, o Bruce Willis era dublado pelo Newton da Mata. Uhum. Maravilhoso dublador, anos, dublou o Lion, dublou... Eu fiz o curso com a Juraciara Diácovo. Pô, um beijo pra Jura. Pois é, isso aí. Eu fiz Sim. o curso com ela. E aí eu... O que aconteceu? O da Mata morreu. Uhum. Faleceu. Tiveram que fazer o quê? Substituir o dublador. Exatamente. Você tá ouvindo o cara há 20 anos dublar o Bruce Willis, que agora também, infelizmente, também até parou também por conta de doença. Uhum. Mas eu tô dando esse exemplo porque você fala assim, caramba, aí você ouve em casa e fala assim, porra, ficou ruim. Não ficou ruim, cara, mudou outra o dublador. versão. Mas o Orlando Drummond, que dublou o Scooby-Doo durante tantos e tantos anos, né? Se o Scooby-Doo voltasse agora, ele não estaria aqui pra fazer a dublagem? Não. Quer E dizer, voltou. Então, voltou, já né? é outra, já é Pois é, outra. Chegou a ser o Guilherme Briggs e eu acho que depois foi o Reginaldo Primo, que são dois dubladores espetaculares. Posso estar falando besteira, um foi primeiro, o outro foi depois, não sei. Mas aconteceu isso. Aconteceu, inclusive, o seguinte: o Scooby-Doo, o Drummond detém um título mundial. Bom número de dublagens. Do personagem com mais dublagem. tempo Mais tempo dublado por alguém isso. no mundo. Aham. É o Orlando Drummond com o Sim. Scooby-Doo. Sim. Só que, cara, chegou uma hora e ele é o dublador mais antigo do mundo também, mais velho, né? A ainda trabalhar. Porque o neto dele, o Felipe Drummond, fez questão de fazer uma homenagem e pôr o avô pra dublar uma ponta. Sim, sensacional. Uma ponta. isso. Foi Aham. sensacional. Um beijo pro Felipe também, que também é gente finíssima e, pô, ótimo dublador. Aliás, os três. É o Felipe, o Dudu e o Alexandre Drummond. São os três netos do Drummond que seguiram o caminho e hoje são brilhantes. E aí ele chamou o Orlando Drummond, ele fez esse trabalho todo. Quando teve o Scooby-Doo, ele, o Mário Monjardim, que fazia o Salsicha, Sim. e também faleceu dias depois dele. Uma coincidência Uma incrível, impressionante, incrível. é. E a Naira Amorim, que fazia a Daphne, se não me engano, que também já tinha 80 anos, alguma coisa assim. Eles falaram assim, gente, a gente não aguenta mais. Cansou. Cansa. Pelo amor de Deus, cansa. Porque a vida do dublador, pra quem não sabe, hoje tem um remoto que ajuda muito. Pra mim, especialmente, que moro fora. Mas a vida do dublador sai da Tijuca, vai pra Botafogo. Sai de Botafogo, vai pra Benfica. Sai de Benfica, vai pra Barra da Tijuca. O cara fica o dia inteiro em prol de estúdio, e cada estúdio tá num lugar. Então você imagina o cara, pô, vai entender o cara com 80 e tantos anos, vai pegar um táxi, alguém vai levar o cara, e o cara tá ali cansado, não aguenta mais. Não, e é duro dublar, não é fácil. Dublar é um ofício, digamos assim. É quase que um ofício. Eu digo que dublar é você representar de forma artística a expressão corporal na vocal. Bom, e você sabe que, inclusive, durante muito tempo, o dublador não era nem classificado como artista, né? Não. Não era classificado como Aliás, artista. a gente não tem um sindicato dos dubladores. Não. A gente é braço do sindicato dos artistas. Exatamente. Mas demorou muito tempo para os dubladores serem aceitos nessa categoria, né? Como categoria artística, né? Sim, e é uma coisa assim, que existe uma... É porque o problema é que a classe é muito desunida, como quase todas as classes no Brasil. É pequena e desunida. É né? uma pena, porque... Às vezes a vaidade bate mais alto e eu acho que a dublagem é uma coisa muito da vaidade. É uma classe muito vaidosa, porque a voz,
Agora, hoje em dia, nem tanto, porque hoje em dia você vê o dublador por causa da rede social. Mas antes, como era o rádio... Era um personagem anônimo, né? Aquela coisa romântica de você estar dentro de casa e ouvir, imaginar quem é aquela como voz. é que é a voz da pessoa. Isso existia muito na dublagem. Hoje não tem mais. Mas eu acho até que diminuiu um pouco essa coisa da vaidade. Mas a classe precisava ser um pouco mais unida, até porque, eu digo isso, tá chegando um momento que a classe pode virar o que virou, mal comparando nesse ponto, e eu tô comparando não o talento, longe disso, porque é um trabalho maravilhoso, mas eu digo a profissão, uma profissão qualquer, como guarita de estacionamento. Não existe mais. Não, acabou. Ou você passa com tag, ou você paga dentro do shopping, enfia o negócio e vai embora. Não existe mais aquele cara que te atende ali. São poucos os que acontecem isso. E eu tô com muito medo de acontecer isso com a dublagem por causa da inteligência artificial. E eu acho que isso pode acontecer. Isso quando acontece. Mas aí é desumanizar a dublagem, né? Porque a inteligência, a IA, por mais que ela seja perfeita, ela possa ser sincronizada de uma forma mais, digamos, fácil, né? Você sincroniza o vídeo com a inteligência artificial, vai perder a emoção, né? A emoção ali, aquela coisa do talento, né? Mas eu acho que uma hora pode acontecer de você ter realmente um programa, um software com inteligência artificial que chore como a gente chora, a voz, a expressão, o vocal, que gagueje ou que vá gemer como a gente faz num momento de amor dentro de um filme, que o cara vai dizer assim, é muito mais barato pra mim. E aí é o seguinte, amigo, aí todo mundo se ferra, porque é do dono da casa de dublagem ao operador, ao dublador, ao diretor de dublagem. Porque o cara, ele vai se resumir a isso e ele vai fazer assim, como é que é aqui? O Robert De Niro vai fazer o filme, eu pego, assino com o Robert De Niro e falo, ó, tua voz vai ser dublada em português, espanhol, blá, 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 ok. O cara vai lá, programa, faz tudo. Então, eu acho que isso era uma coisa assim, que a classe tinha que estar muito, muito, muito ligada aí. Eu ainda não vi isso, mas eu também tô longe, pode ser que eu esteja também mais fora da informação. Que eu já ouvi dizer assim, a gente tá tentando e tal, eu torço muito para que realmente tentem, porque o nosso trabalho é muito difícil, é maravilhoso. É uma coisa que... E só essa coisa de você se deslocar, de você estar dentro de um estúdio, sai de um estúdio, vai para outro, eu acho isso, assim, sensacional. E paga mal. Porque para você ganhar um bom salário... Tem que fazer deslocamento todo aí. E aí também, quando acontece greve de roteirista lá nos Estados Unidos, você tem que depender de que Bollywood na Índia esteja bem para mandar filme. Sim, é verdade. Entendeu? Porque se começa a parar tudo até chegar aqui e falar assim, não tem filme pra você dublar. Por isso que a pandemia agora, todo mundo tá reclamando. Porra, é um dado até interessante. Porra, a pandemia... a gente dublou tanto na pandemia. Dublou na pandemia pelo seguinte, porque todas as distribuidoras que criaram plataformas ou implementaram uma plataforma porque viram que na pandemia era aquilo que ia dar dinheiro, elas jogaram filme, jogaram série, jogaram conteúdo. Acabou a pandemia, tá no mesmo número de conteúdo que estava antes da pandemia. Então as pessoas não entenderam que houve um boom, mas a fogueira assentou, a brasa ficou e a fumaça subiu, amigo. Acabou. Agora é o normal. É o normal que a gente vive. E isso está acontecendo até mesmo com essas coisas de podcast, a gente sabe que está tendo uma queda. O podcast está tendo uma queda. Por quê? Porque as pessoas já estão indo trabalhar, já estão saindo, estão aquilo. Tem podcast pra cacete. Tem gente pra caramba fazendo, uns com mais qualidade, outros com menos. Lógico que a minha qualidade é top. Aqui é nota 11, né, pô? Aqui é nota 11. Antes de eu encerrar com o Sérgio, que eu queria... O nosso bate-papo teve uma hora e pouquinho. Eu não canso convidado. Eu não canso convidado. Obrigado. Pois é. Antes da gente encerrar, eu quero contar uma história aqui que ele não sabe. Que é o seguinte, e vou pedir desculpas a ele, que foi o seguinte. Foi o seguinte, na Olimpíada de Londres, eu estava escalado para fazer os jogos e o Sérgio estava lá. E o Sérgio foi escalado algumas vezes para fazer basquete. Então eu estava fazendo muito basquete. Eu amo narrar basquete. Adoro narrar basquete. E eu falava assim, ai meu Deus, eu queria tanto fazer um jogo da seleção americana. Porque eu fazia ali, Lituânia
E Espanha, pô, legal, Lituânia e Espanha, essas duas seleções, mas, pô, eu queria fazer da seleção americana, o Dream Team, né, bro? Kobe Bryant, e LeBron James, e o caralho, a 4, então os caras estão na quadra. Falei, ai meu Deus, eu queria tanto fazer. Aí um dia eu fui fazer um jogo, qualquer, Lituânia e Sérvia. E eu fiz o jogo todo, aí eu falei assim, no meio do jogo, eu falei até alto isso dentro da cabine, olha o que é a energia. Aí eu falei assim, porra, bem que o Sérgio Maurício hoje podia ter uma caganeira pra eu fazer o jogo da seleção americana que ele vai fazer na sequência. Daqui a pouco entra o Chafi na sala. Ô Guto, o Sérgio tá sem voz, tu tá sem voz. Tu ficou sem voz no jogo. Sem voz, Você vai fazer o jogo. Aí eu falei, gente... Eu fiquei sem voz, vou fazer um parêntese aqui, porque eu tava narrando 3 eventos por dia, Claro! Sendo que o último evento que eu narrava todos os dias era na abadia de Westminster, que era o vôlei de praia, que era o relento. Então eu tava com a Sandra Pires, que ela levava um guarda-chuvinha desse tamanho, aquele guarda-chuva de vovó, Sei. E a gente ficava debaixo, porque tinha as 4 estações do tempo em meia hora. Chovia, ventava, fazia sol e estrela. Era um negócio assim. Em Londres. Em Londres. A gente ia ao relento. E eu fiquei... Você viu o judô o dia inteiro, aí eu fazia mais um evento qualquer, assim, entre o vôlei de praia e o judô. Aquela situação desumana pro narrador da Olimpíada. E aí, num dia, eu fiquei sem voz, e você, inclusive... Aí, bom, continua, você falou Não, do foi Chafi, isso aí. Aí o Chafi, que era o nosso chefe direto, entrou na sala e falou assim, Guto, o Sérgio Maurício tá sem voz, o jogo da sequência é a seleção americana, você vai fazer. Isso aí. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí Então, vou te depois... contar o complemento dessa história. Ah. Eu fiquei sem voz, aí o Mário Jorge falou, vai pra tua casa, a gente tava morando em apartamento, eu tava com o Carlão, morando com o Carlão. Aí você vai pra casa, descansa. Aí só que eu acordei no dia seguinte, eu ainda tava rouco. E eu liguei pro escritório nosso em Londres e falei, gente, vocês têm algum médico, algum otorrino? Os caras, tem um doutor Adriano e tal. Eu fui no doutor Adriano. Doutor Adriano, e eu tinha naquele dia, você tava de baile, você começou a transmissão da medalha de ouro do Arthur Zanetti. Das argolas. Olha que eu não me lembro disso. Você começou a transmissão e aí o que aconteceu? Eu fui no doutor Adriano, a transmissão era 2 horas da tarde. Eu fui 8 horas da manhã lá pro consultório dele. Ele fez uma fórmula e ele dobrou o papel e lacrou e falou assim, olha, tá lacrado. Eu falei, mas o que é? Não, isso aqui é uma fórmula. Eu sei o que você... O cara atendia o Pavarotti, cara. Pra você ter ideia. Pra você ter ideia. O cara era otorrino do Pavarotti. Quando ele me deu, eu fui com a cara tremendo. Ele era o Pavarotti dos otorrinos. Pavarotti. E eu fui com aquela receita. Ele falou, você vai na farmácia aqui de manipulação. Mas ele era brasileiro? Brasileiro, morava há 38 anos em Londres. Tá. Vai lá nessa farmácia de manipulação. Mas você não pode quebrar o lacre. Se você quebrar esse lacre, você vai ter que voltar aqui de novo pra pegar a receita comigo, e eu não vou te dar. Ainda me ameaçou. Não adianta ser curioso. Não adianta ser curioso. Eu falei, então, dei a receita, tomei lá o medicamento que ele mandou, um pozinho, bota na água, mexe, Rapaz, eu cheguei lá, já tinha iniciado a transmissão, e aí eu peguei, eram 8 ou 9 atletas. O primeiro atleta, que era um chinês, já tinha feito. E aí eu chamei e falei, Guto, eu chamei alguém, você me passou a transmissão, e eu narrei a medalha de ouro do Zanetti. Ou seja, você se vingou de mim. Me vinguei. Botei mais uma medalha de ouro na coleção. Pois é, que eu paguei excesso de bagagem naquela Olimpíada. Porra. Que eu vim com ouro, prata e bronze, à vontade, né? Não, e quantos? Você lembra? Muitas, acho que ouro umas 3... Prata 3 ou 4 e bronze também acho que umas 3. Eu narrei... Pra quem não sabe, narrador na Olimpíada não tem realmente vida. Não tem vida. Não tem vida. A gente trabalhava de 7 às 11 todo dia. 7 da manhã às 11 da noite. É isso. Todo dia. É tanto quem tá lá que acha que vai pra lá e fala assim, vai fazer e lá, turismo. inclusive, era porque quando você tá longe, você tá 5 horas pra frente no horário. Só que você tem que trabalhar no horário do Brasil, porque a gente trabalha pro Brasil. Então, enquanto tinha sol, enquanto tinha noite, a gente tava narrando. Narrando. Mas é assim. A gente gosta disso, né? A gente ama. Serginho! Obrigado, Guto. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Pô, você é muito top. Gostou? Adorei. Foi diferente, pelo menos. Bastante. Né? Tá vendo? Deu pra gente falar. E não falamos em um momento nem de Hamilton, nem de Max, da forma que todo mundo queria falar. Nem de Valentino Rossi, nem de Mark Marques. Exatamente. Mas é assim que a gente tem que tratar, né? Claro. Nós somos apenas porta-vozes disso tudo. Eu acho que o entendimento é esse. Nós somos apenas e tão somente porta-vozes do evento esportivo. O evento é como se fosse um livro que tem a capa. E o resto, aquelas páginas todas, a gente vai escrevendo elas, né? No decorrer da transmissão, vai escrevendo até o final. É o que a gente é. Como diz o Galvão Bueno, que você trabalha com ele, é um vendedor de emoções, não é? Exatamente então isso. É exatamente isso. É isso. Sérgio Maurício é um homem pra vida, amigo. Isso daqui, essas frases é que ficam pra vida. Devia escrever um livro. Beijo pra todo mundo, valeu!
Sabe que eu nunca falo se inscreve